Oi, gente. Bolsonaro fez mais uma de suas ameaças em defesa do voto impresso, dessa vez dizendo que se no Brasil não tivermos eleições limpas em 2022, nós não teremos eleições. Mas essa fala e outras falas dele acusando de fraude o processo eleitoral brasileiro e que isso exigiria a existência do voto impresso, foi respondida, essas falas absurdas, sem provas do Bolsonaro, foram respondidas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, com uma fala dizendo que qualquer ameaça à instalação das eleições se configura em crime de responsabilidade. E outras pessoas, outros ministros do Supremo também se declararam da mesma forma, condenando e caracterizando como absolutamente lamentáveis as falas do Bolsonaro. Eu vou comentar sobre as falas do Bolsonaro e sobre esse clima, mas também e sobre a resposta do Luiz Roberto Barroso, mas vale a pena retomar o conteúdo do meu vídeo anterior, porque eu vi algumas pessoas confusas em relação ao vídeo anterior, não sei se não assistiram todo ou não prestaram muita atenção, mas eu vou tentar agora fazer alguns esclarecimentos, quem sabe deixar algumas coisas um pouco mais claras. Quando eu disse que existem indícios de que parte das Forças Armadas podem estar simpáticas a um golpe militar, isso não significa que eu entenda que a conjuntura coloca isso como o mais provável. De fato, o mais provável é que não aconteça. Só que existirem indivíduos ligados às Forças Armadas fazendo declarações contra a CPI e se alinhando ao autoritarismo do Bolsonaro é preocupante. É uma coisa preocupante. O fato de ser preocupante não pode nunca nos levar a um medo paralisante. Aliás, a coragem só pode existir com um pouco de receio, né? Uma pessoa que não tem nenhum tipo de medo é uma pessoa com problemas mentais, e obviamente não seria uma atitude de coragem isso. Mas o medo do tipo paralisante, né, o medo que paralisa, é óbvio que esse medo não pode nos dominar. O que nós temos que ter uma preocupação racional, analítica, que leve em conta essas evidências das Forças Armadas e atitudes complicadas e atuar, agir. Agir condenando essas atitudes, aliás, como fez recentemente o deputado Jorge Sola, que esteve aqui no canal. Eu tenho uma conversa com o deputado Jorge Sola e ele condenou veementemente essas atitudes das Forças Armadas, e ele está absolutamente correto. Então, por um lado, nós temos que agir condenando e defendendo as instituições democráticas, não pensando que a nossa democracia é uma sétima maravilha, mas defendendo porque entendemos que a democracia precisa ser mais profunda. E o caminho que o Brasil precisa tomar não é o caminho do autoritarismo, típico que o Bolsonaro está estimulando e que parte das Forças Armadas, e espero eu, creio eu, seja uma parte minoritária, mas existem sinais nas Forças Armadas que são preocupantes e que precisam ser rechaçados também, e que torcemos para que a maior parte das Forças Armadas não tenha compromisso com esse tipo de agenda autoritária, não é? Mas o receio que nós temos em relação a isso é um receio que deve manter a gente em alerta, não é? Que deve manter a gente atentos a esse tipo de atitude e deve manter a nossa atuação e não recuar, e não um medo paralisante. Jamais. Isso, para mim, está claro no meu vídeo anterior, mas eu vou reforçar de uma forma ainda mais evidente nesse vídeo para não deixar nenhuma dúvida. Bem, a fala do Luiz Roberto Barroso foi uma fala bastante firme e do tipo que, embora eu tenha minhas divergências com o Luiz Roberto Barroso, é o tipo de fala adequada para esse tipo de declaração absurda do Bolsonaro. E o Roberto Barroso não só disse que isso configura crime de responsabilidade e disse que é lamentável, mas também convocou o Bolsonaro a apresentar as provas das fraudes, né? Afirmou que o Bolsonaro foi instado a apresentar as provas que diz ter sobre as eleições e que nada apresentou. E acrescentou que a realização das eleições é um pressuposto de qualquer regime democrático. Qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade, disse Barroso. E o Alexandre Moraes usou as redes para afirmar que
não serão admitidos atos contra a democracia e o Estado de Direito por configurar crime comum e de responsabilidade. Os brasileiros podem confiar nas instituições, na certeza de que soberanamente escolherão seus dirigentes nas eleições de 2022 com liberdade e sigilo do voto. O sigilo do voto mencionado pelo magistrado é o mesmo que foi suscitado pelo STF em 2018 para derrubar em 2 oportunidades a implementação do voto impresso no país. Em relação a essa coisa do voto impresso, tem uma polêmica aí, porque uma das coisas que se teme do voto impresso é poder se utilizar de alguma forma de intimidação para as pessoas votarem no Bolsonaro. Pressão de milícias e grupos ligados ao Bolsonaro e tal. Existe essa suspeita, não é, de que eles poderiam usar do fato do voto ser impresso. Aí o Bolsonaro responde que não, vai ter o sigilo garantido, que é só para checagem e autentificação posterior e tal. Mas aparentemente em 2018 essa justificativa dos bolsonaristas não colou, né? E o receio do voto impresso ser utilizado como um mecanismo de intimidação para as pessoas votarem de uma determinada forma, parece que foi um instrumento mais persuasivo para os especialistas que checaram isso, né? Em relação à afirmação de Bolsonaro de que as eleições de 2014 foram fraudadas e de que o deputado Aécio Neves teria vencido, Barroso afirmou que até o PSDB fez auditoria do resultado em busca de irregularidades e nada encontrou. A afirmação de Bolsonaro foi contestada pelo próprio Aécio, que disse não acreditar que tenha existido fraude naquela eleição. Isso o Aécio disse mais recentemente, né? Porque na época ele questionou os resultados. E isso levou o Brasil, inclusive, a uma instabilidade política grande naquela época, né? O magistrado ainda citou que os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Rosa Weber presidiram o TSE de 2014 para cá e que as acusações de Bolsonaro contra a corte atingem a todos, né? É uma acusação leviana e tal. E nos bastidores está tendo toda essa polêmica. O que eu tenho a dizer sobre isso e a reforçar com vocês é que nós temos que, sim, nesse momento que as instituições são ameaçadas, e é muito claro, é muito importante ter clareza que sim, existem ameaças. Quando o presidente da República realiza falas desse tipo, elas precisam ser repercutidas, diferente do que algumas pessoas podem pensar, porque elas não são falas de um cidadão qualquer, embora se trate de uma pessoa com pouca capacidade intelectual, para ser bem generoso, né? E também uma pessoa absolutamente inconsequente e que na pandemia se mostrou um genocida como o Bolsonaro. Aliás, eu fazer um vídeo aqui mostrando a minha cara, dizendo meu nome e caracterizando o Bolsonaro pelo que ele é, essa é uma atitude, não é, que deve lembrar a gente que a gente precisa enfrentar esses neofascistas e não pode ter medo paralisante nenhum diante deles. Mas também não podemos ter uma visão que não se preocupa, que não leva em conta ações das Forças Armadas e que trata com naturalidade as Forças Armadas criticarem, da forma como eles criticaram, uma nota oficial assinada por membros das Forças Armadas, criticando a CPI da Covid e criticando o Senado Federal. Esse tipo de atitude não pode ser tratada com naturalidade, não pode ser tratada com normalidade e não pode deixar de levar uma preocupação. Mas tem que ser uma preocupação racional e uma preocupação que leva a ações como a de Jorge Sola, que foi bastante duro nas suas colocações sobre a nota das Forças Armadas. E eu fico muito feliz de ver Sola se posicionando dessa forma firme. Ele, que já foi convidado e já esteve aqui no canal A Nova Máquina do Tempo e foi uma pessoa que participou dos diálogos aqui na Nova Máquina do Tempo e que se posicionou de forma muito correta em relação a essa postura das Forças Armadas. O que eu tenho para dizer para vocês é que a coragem ela somente existe quando de fato existem adversidades e as pessoas têm um pouco de receio, de medo, sim. Mas o medo que a gente tem que ser aquele medo que faz a gente buscar dentro de nós a coragem para enfrentar, não é? E com isso eu convoco vocês, se vocês gostam do que a gente faz aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, a compartilhar, dar like,
ajudar a gente a atingir mais pessoas e a gente continuar nessa luta contra o neofascismo e por uma democracia ainda mais profunda, ainda melhor, ainda mais aperfeiçoada do que a que nós já temos. Porque nós precisamos sim defender a democracia que nós temos, o pouco de democracia que temos, precisamos defender e reter, para em um outro momento, quando a conjuntura for mais propícia, a gente poder aprofundar a democracia e caminhar na direção de uma democracia mais substantiva, ou, como eu prefiro, democracia ampliada. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobino. Tchau, tchau, gente.